As línguas germânicas são um grupo de línguas indo-europeias e a semelhança entre elas é evidente quando comparamos seus vocabulários. Mas existe um fenômeno interessante durante a evolução dessa família que afetou parte dessas línguas. Vamos comparar algumas palavras nas 4 línguas mais faladas dessa família: sueco, inglês, holandês e alemão. Veja a palavra para navio: schip, ship, schip, Schiff. Língua: tunga, tongue, tongue, zunga. Comer: äta, eat, eten, essen. Pimenta: peppar, pepper, paper, pfeffer. Dia: dag, day, dag, tag. Pensar: tänka, think, denken, denken. Agora perceba como o alemão destoa do resto. Na primeira palavra, quando as outras línguas possuem um P no final, o alemão tem F. No segundo caso, o T vira um Z, com um som de ts. Na terceira, um T vira um S. Na quarta, o primeiro P vira PF e o segundo vira F. Na quinta palavra, o D vira um T. O único caso em que vemos o alemão concordando com outra língua é no último caso, onde tanto o alemão quanto o holandês possuem um D, mas no inglês temos um TH, o som de f, e no sueco temos um T. Por que o alemão é tão divergente do resto na maioria dessas consoantes? A razão está num fenômeno conhecido como mutação consonantal do alto alemão. Para entender melhor esse cenário, vamos voltar no tempo e entender como as línguas germânicas evoluíram e se diversificaram. Os povos germânicos originalmente falavam o proto-germânico. Lá por 750 a.C., eles ocupavam a área que atualmente compreende o sul da Suécia, a Dinamarca e o norte da Alemanha. Com o passar dos séculos, eles foram se expandindo ao sul e, à medida que a abrangência do idioma aumentava, começavam a surgir diferenças entre as formas de falar nos diferentes locais. No início da Era Comum já se podia perceber basicamente 3 tipos de dialetos do proto-germânico: proto-nórdico, proto-germânico oriental e proto-germânico ocidental. O proto-nórdico era a língua dos vikings e começou a se espalhar pela Escandinávia, Islândia e Ilhas Britânicas. Da mesma forma, o proto-germânico ocidental se espalhou para as Ilhas Britânicas, além de no continente se espalhar para a região mais ou menos ocupada atualmente por elas. O proto-germânico oriental era falado pelos godos, mas lá pelo século X, a única língua restante, o gótico, já estava praticamente extinto, sendo falado apenas numa região da Crimeia. Mas o que nos interessa aqui é o proto-germânico ocidental, o dialeto de proto-germânico que deu origem aos atuais inglês, frísio, holandês e alemão. Os dialetos ou línguas germânicas ocidentais faladas no continente no século X já podiam ser classificados em 4 grupos: holandês antigo, frísio antigo, saxão antigo, também chamado de baixo alemão antigo, e alto alemão antigo. Nessa época, a mudança consonantal do alto alemão já havia acontecido, diferenciando essas variedades da língua germânica ocidental das demais. Então vamos ver quais foram essas mudanças. Essas mudanças não ocorreram todas de uma vez e podem ser divididas em diferentes fases. Na primeira fase, as consoantes pá, tá e cá se transformaram em fá, sa e ra entre vogais e em fá, sa, ra após uma vogal no fim da palavra. Ou seja, no meio das palavras entre vogais, elas passaram de uma consoante oclusiva para uma consoante fricativa, e sua pronúncia também se tornou geminada, ou seja, longa. Não era fá, mas fá. Quando essas consoantes eram o último som da palavra, elas ficaram fricativas simples, sem ser longas. Vamos ver exemplos. A palavra para navio em proto-germânico ocidental era skip, e em alto alemão antigo se tornou Schiff. Note esse símbolo embaixo do S. Isso indica que ele era pronunciado com a ponta da língua e não com a lâmina da língua como um S típico. Dizia-se Schiff e não Skiff. Proto-germânico ocidental apo, macaco,
se tornou afo em alto alemão antigo. Veja que em outras posições o P não mudou. No começo das palavras continuou um P. Em pepper, pimenta, a palavra se transformou em pfeffer. Só o P entre vogais mudou. Em sump, pântano banhado, a forma continuou schump. Só note a pronúncia apical do S de novo. Schump e não sump. Apesar de esse P estar no final, ele não está depois de uma vogal. Um P duplo, ou seja, longo, entre vogais, também não mudou. Apple, maçã, continuou apple. Agora exemplos com a consoante T. A palavra ut, fora, se transformou em us. Note que esse S é pronunciado como um S normal mesmo, laminar. Us, e não ush, como o outro S. O alemão antigo diferenciava esses dois tipos de S, chá e sa. Todo S original era pronunciado chá, e todo S que evoluiu de um T em proto-germânico ocidental era pronunciado sa. Etan, comer, se transformou em essen. Novamente, em outras posições, o T não mudou. Tid, tempo, continuou tid. Planta, planta, um empréstimo do latim, continuou como planta. Katta, gato, permaneceu katta. Agora em relação ao K. Ik, eu, se tornou ich. Makon, fazer, se tornou machon. Novamente em outras posições o K não mudou. Kol, carvão, continuou kol. Thankon, agradecer, seguiu como thankon. Likkon, lamber, lekkon. Agora chegamos à fase 2. Aqui começam a aparecer diferenças dentro do alto-alemão, já que essa fase não afetou todos os dialetos da mesma forma. Então vamos apresentá-la em partes. Uma das mudanças nessa fase foi com a consoante T novamente. Lembre-se que na fase 1 vários casos de T não foram transformados em S, né? O T só virou S quando entre duas vogais ou no final de uma palavra antes de uma vogal. Em todos os outros casos, tinha continuado como um T. Pois bem, nessa segunda fase, o T se transformou num som de ts, quando estava no começo das palavras, quando era duplo e quando aparecia depois de L, R, M ou N. Essa mudança aconteceu em todos os dialetos de alto-alemão igualmente. Vamos ver aqueles exemplos de antes de novo. Lembre-se que tid, tempo, tinha continuado tid. Agora, na segunda fase, esse T que está no começo faz a palavra mudar para zid. Em planta, o T está depois de um N, então também é afetado e a palavra se torna plantza. Na palavra katta, o T é duplo, então ele se torna katza. Um exemplo de palavra que continuou sem ser afetada é sterno, estrela, que se tornou sterno, em alto-alemão antigo. A letra P nas mesmas posições do T também foi alterado por um som de pf, pf. Essa mudança aconteceu apenas nos dialetos de alto-alemão superior. Não ocorreu nos dialetos de alto-alemão central. Vamos ver de novo os exemplos de antes. A palavra pepper, na primeira fase, havia se tornado pfeffer. Agora, na segunda fase, ela se torna pfeffer nos dialetos de alto-alemão superior, mas segue como pfeffer nos de alto-alemão central. É por isso que em alemão padrão dizemos pfeffer, mas em unsriquiano dizemos pfeffer. A palavra sump, banhado, se torna schumpf em alto-alemão superior, mas segue schumpf em alto-alemão central. A palavra apfel, maçã, se torna apfel em alto-alemão superior e segue apfel em alto-alemão central. Também tínhamos a palavra planta, planta, que se tornou pflanza em alto-alemão superior e plantza em alto-alemão central. Um exemplo de P que não foi afetado foi em sparen, economizar, que se tornou sparen. E é claro que se a segunda fase afetou T e P, ela tem que afetar o K também nas mesmas posições.
O K, nas mesmas posições, se tornou K. Mas enquanto a mudança do T aconteceu em todos os dialetos e a do P apenas nos de alto alemão superior, a do K aconteceu em apenas uns poucos dialetos do alto alemão superior, como aqueles que dariam origem ao bávaro atual. Novamente vamos aos exemplos anteriores. A palavra para carvão, Kohl, continuou Kohl na maioria dos dialetos, mas virou Kohl em alguns. Thankon virou Thankon nos mesmos dialetos. E Lekon virou Lekon. E claro, Kata evoluiu até se tornar Khatsa. Um exemplo de K que não mudou em nenhum dialeto foi em skip, navio, que seguiu como skiff. Agora chegamos na fase 3, que ainda foi mais limitada que a fase 2. Vamos dividi-la de novo em partes por causa disso. Uma das mudanças dessa fase foi a transformação de D em T em todas as posições em que D existia, exceto depois de um N. Apesar de que em alguns dialetos de alto alemão superior, ele foi transformado em T mesmo depois de um N. Essa mudança afetou todo o alto alemão superior, mas não o alto alemão central. Vamos a exemplos. A palavra para dia era Dar em proto-germânico ocidental e evoluiu para Dar em alto alemão central e Tar em alto alemão superior. Raut, vermelho, se tornou Rot em alto alemão central e Rot em alto alemão superior. Drinkan, beber, seguiu Drinkan em alto alemão central, se tornou Trinkan na maioria dos dialetos de alto alemão superior e Trinkan em alguns poucos. Outro ponto da fase 3 foi a transformação de B e G duplos em P e K duplos. Esse processo ocorreu em todos os dialetos de alto alemão. Exemplos: ponte em proto-germânico ocidental, Bruggio, se tornou Brucka em alto alemão antigo. Costela, em proto-germânico ocidental, Ribbe, se tornou Rippi em alto alemão antigo. Novamente, em alguns poucos dialetos de alto alemão superior, um B e um G se tornaram P e K em todas as posições, da mesma forma que o D. Assim, com uma palavra como bidden, pedir, temos 3 formas possíveis. Bidden, em alto alemão central, bitten, na maioria dos dialetos de alto alemão superior, e pitten, em alguns dialetos de alto alemão superior. God, Deus, em proto-germânico ocidental, seguiu God em alto alemão central e se tornou Gott na maior parte do alemão superior, mas Gott em alguns poucos dialetos. E por último temos a fase 4. Nessa fase, o som de Tha se transformou em Da, ou seja, um D. Essa fase afetou todos os dialetos de alto alemão e também o saxão e o holandês. Exemplos: That, aquele, esse, se tornou Das. Lembre-se de que o T virou S lá na primeira fase. Mund, boca, virou Mund. Three, 3, virou Dri. E essas são as 4 fases principais da chamada mudança consonantal do alto alemão. Veja aqui agora o mapa da distribuição das línguas germânicas ocidentais do continente, ou seja, excluindo o inglês, e como diferentes palavras eram em cada localidade lá pelo século X. A gente pode ver a palavra correspondente em frísio antigo, holandês antigo, saxão antigo e em 3 tipos de alto alemão antigo, incluindo o central acima e 2 variedades do superior abaixo. Quanto mais ao sul, mais forte é a influência da mudança consonantal do alto alemão. Agora você já sabe por que as consoantes do alemão parecem tão distantes das outras línguas germânicas e por que, ao compararmos com o Unschickiano, vemos que apenas parte dessas mudanças aparecem nele. O Unschickiano é uma típica variedade de alto alemão central, enquanto o alemão padrão está mais para alto alemão superior. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se inscreva e ative as notificações porque toda semana tem vídeo novo aqui sobre diversos tópicos de línguas e linguística. Você pode apoiar esse canal através de doações espontâneas via Pix ou PayPal. Se você quer aprender Unschickiano, considere também se tornar um apoiador da campanha do Catarse para ter acesso ao conteúdo exclusivo e interagir com outros falantes. E compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar. Obrigado por ter ficado até aqui.
Dankeschön und bis bald.